E o título da nossa noite é Hoje, se ouvirdes a sua voz. Nós vemos aqui o contexto, essa carta de Hebreus, antes mesmo de nós entrarmos no texto, que o autor de Hebreus ele está falando não a pagãos, mas ele fala a pessoas religiosas, pessoas que conheciam a palavra, entre aspas, pessoas que frequentavam uma comunidade de fé, pessoas que já tinham escutado várias e várias vezes a exposição da palavra. É para gente que senta no culto, que conhece a linguagem cristã. Porque nós sabemos hoje que dentro das igrejas evangélicas há pessoas que são salvas, mas há pessoas que não são, que escolheram a religião, ou que vão como se fosse um clube social, ou qualquer outra coisa. Então esse texto ele é muito atual também para os nossos dias. Porque hoje, infelizmente, muitas pessoas correm o risco de escutar muitas vezes as mesmas palavras e continuarem perdidas. Esse é o pior perigo que tem de nós vivermos uma falsa religiosidade. Nós aprendemos doutrina, aprendemos como falar, como se portar, até buscamos uma mudança exterior moralmente, mas o problema continua mesmo, a questão do coração. Há muitas pessoas que respeitam a fé e respeitam até mesmo a questão do Senhor Jesus Cristo, mas de fato nunca se renderam a Ele. E é aí que faz toda a diferença. E aqui a palavra que ecoa ela é curta e é terrível, porque ele diz hoje, não amanhã, não quando a vida melhorar, não depois que largar tal pecado. Hoje, nós vemos que hoje muitas pessoas dão desculpas, o porquê que não vêm até Deus, porque eles têm tantas outras prioridades, tantas outras coisas são muito mais importantes, quem sabe no final da minha vida. Mas e se for hoje, o último dia da minha existência? Será que eu estou preparado para prestar contas diante de Deus? Por isso esse texto é muito atual. E nós vamos ver isso, começando novamente no versículo 7. Ele diz: portanto, como diz o Espírito Santo, nós precisamos lembrar, e nós acabamos de ler uma passagem na nossa liturgia, que é usado, se vocês prestaram atenção, na primeira leitura e na leitura desse texto de Hebreus, vocês viram que tem uma citação de Salmo 95, que cita o mesmo problema, que Deus falou no passado, como nós vemos com o povo de Israel, e continua falando hoje, por meio da sua palavra. Ele fala agora. Na verdade, a pregação do Evangelho é o Espírito Santo chamando homens mortos. Ele chama pessoas que estão mortas, como nós sabemos em Efésios, em delitos e pecados, e os chama à vida por meio da pregação do Evangelho. Tem um texto aqui que todos nós conhecemos, Romanos 10:17, diz que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Só que nós precisamos entender, e nós já vimos isso, nós conhecemos pessoas que passaram por isso, que ao ouvir cada sermão, semana após semana, produz dois resultados: ou um passo a mais para a conversão, obviamente aqui estou falando daqueles que não creram, ou mais uma camada de dureza, ou a pessoa cada vez se endurece mais em relação ao Evangelho de Cristo, ou cada vez ela se rende mais. Então o Evangelho, ele faz isso, ele chama pecadores ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo, mas também ele endurece aqueles que rejeitam a sua mensagem.
Então, por isso que é falado até mesmo como uma espada de dois gumes, porque é essa a função. Nós precisamos entender que quando nós estamos ouvindo a mensagem do Evangelho, não é por acaso. Não é uma mensagem sobre atualidades, algo novo. É o mesmo Evangelho pregado pelos apóstolos, que foi levado a cada canto distante desse mundo. Deus fala conosco agora, por meio da palavra, hoje. Esse hoje que está escrito aqui nesse texto é tão atual como o dia de hoje. Ele está falando para nós isso. E é isso que nós vamos ver o que ele vai nos dizer. E ele começa, agora sim, citando o mesmo evento do Salmo 95. Ele diz: não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Aquele povo, mesmo depois de ter visto tantos milagres, quando nós olhamos as 10 pragas, imaginem o que deve ter sido aquele povo presenciar Deus libertando. Deus abriu o mar, Deus alimentou aquele povo com maná, Deus fez promessas de uma terra boa. E mesmo assim, qual que foi a postura daquele povo? Quantos entraram de fato na terra prometida? Quantos confiaram nas promessas de Deus? Infelizmente, nós sabemos que a grande maioria morreu no deserto. Apenas Josué e Caleb e seus familiares daquela geração que saiu. E por quê? Nós precisamos entender hoje por que as pessoas também, mesmo podendo ver a manifestação de Deus por meio da criação, tendo contato com a sua palavra, por que eles agem assim? Obviamente nós precisamos entender que não é por falta de informação. Por mais que o ateísmo, os agnósticos, eles tentam passar um grau de superioridade, de inteligência, eles vêm com argumentos muito fajutos e algo totalmente novo, tentando menosprezar as verdades antigas. Basta nós olharmos para ver o que um ateu acrescenta numa sociedade. Nós nunca vimos ateus criando escolas, ateus criando hospitais, coisas para o bem da sociedade. Sempre foram os cristãos que tomaram iniciativa da sociedade, de trazer valores. Nós vemos apenas eles o que todo ser humano tem, uma rebeldia interior. Nós não queremos aceitar Deus como Ele é. Nós gostaríamos que Deus fosse como nós queríamos. Mas Ele é muito maior daquilo que nós pensamos, daquilo que nós somos. E por isso muitas pessoas resolvem fingir que Deus não existe. Mas Deus criou o ser humano e colocou a consciência no ser humano. Então, na verdade, o problema dessas pessoas é um problema moral. Não é falta de informação. Não é porque são pessoas alienadas. São porque são pessoas que rejeitaram. Pessoas que não querem conhecer a verdade. No fundo, é isso. E o endurecimento também não acontece de repente. Ele vem quando o pecado é tolerado, quando a consciência é ignorada, quando a convicção é adiada e quando o arrependimento é empurrado para depois. Nós vemos isso. O ser humano ele vai ficando cada vez mais pior
em seu estado quando o pecado começa a ser tolerado. Por que a nossa sociedade está cada vez pior? Porque coisas antes que eram vistas como absurdo, hoje são coisas lícitas. Aborto, pedofilia, porque é isso que os muçulmanos fazem quando casam com crianças. O nome correto desse pecado é pedofilia. Quando as pessoas têm certa postura, porque hoje o progressismo, essa cultura woke, tem entrado nas igrejas. Porque hoje o homossexualismo ele não tem sido mais tratado como um pecado, porque ele é um pecado. Deus criou macho e fêmea, homem e mulher. Fora disso não existe. Nós vemos o ser humano cada vez mais tolerando coisas que eram pecado e que são pecado, mas que hoje eles querem tratar como o novo normal. Mas elas nunca serão. Também quando a consciência é ignorada. Quando nós somos tocados pela mensagem do Evangelho, quando Deus mostra que nós estamos errados e nós continuamos no mesmo caminho, fazendo as mesmas coisas, ignorando o chamado do Evangelho. A convicção também. Hoje tudo é relativo, não existe mais verdade absoluta, dizem as pessoas. A tua verdade é a tua verdade, a minha verdade é a minha verdade. Mas nós devemos lembrar que existe uma verdade absoluta, que é a palavra de Deus, que lá existe o padrão que Deus criou e escolheu para se revelar a nós. Também quando o arrependimento é empurrado para depois. Tem muitas pessoas que sabem que são más, que são pecadoras, mas elas preferem continuar da mesma forma. Elas sentem até um certo remorso pelo pecado, mas não de fato um arrependimento genuíno. Eles continuam na prática do pecado e vão empurrando para mais adiante. Só que infelizmente muitas vezes, conforme eles vão empurrando, nós vemos algumas consequências muito sérias. Pessoas que se matam porque não conseguem mais lidar com a consciência. Nós sabemos pessoas que até mesmo cometeram coisas graves e nunca foram pegas, e depois de 10, 15, 20 anos vão lá e confessam. Por quê? Porque eles não conseguem lidar com isso. Por isso, trazendo para nós, quantas vezes nós já fomos tocados pela palavra de Deus? Quantas mensagens nós já ouvimos? Nós, os que já cremos, quantas vezes nós rejeitamos a mensagem do Evangelho? Eu me lembro que por longos anos eu rejeitei o chamado do Evangelho. Por mais que sim, haviam falhas, a maneira como eram feitos, nós sabemos hoje que nós devemos pregar o Evangelho como ele é. Infelizmente no Brasil há muitas distorções, mas mesmo assim eu era rebelde contra Deus. Nós precisamos lembrar que a alma não endurece num dia, ela endurece aos poucos, cada dia, conforme mais nós vamos rejeitando a Deus e sua palavra, nós vamos nos tornando mais duros, mais críticos, mais cheios de nós mesmos, mais orgulhosos, e isso é um grande perigo para aqueles que buscam a salvação em Cristo. E o versículo 13, aqui ele diz também: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Nós precisamos lembrar que o pecado ele mente para nós. O pecado ele nos diz: ainda dá tempo. Nós conversamos com tantas pessoas: você não é tão mal assim. Porque nós gostamos de nos comparar com os piores. Nós nunca nos comparamos com os melhores.
Quando nos é confrontado acerca da nossa moral, nós nos comparamos aos serial killers, os ladrões, as pessoas de pior procedimento, não com os melhores. Depois você se converte, Deus entende, Ele sabe das minhas necessidades. Eu preciso buscar primeiro prosperidade, dar uma boa condição para minha família. Eu preciso me matar trabalhando e fazer muitas coisas, para daí depois eu busco a Deus quando sobrar um tempinho. E nós achamos que isso está tudo certo, que isso é seguir o caminho. Mas nós devemos lembrar, Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. Então a consequência dos nossos pecados é a morte. E nós olhando para esse contexto, tem algum pecado em minha vida que eu tenho protegido, que eu tenho escondido, que não pode ser tocado? Tem alguma coisa que eu preciso abandonar, mas eu não quero, que me afasta de Deus, que me afasta dele? Tem alguma coisa que Cristo já está trabalhando, já está tocando, mas ainda eu seguro? Tem algo ainda em meu coração que Deus tem tentado trabalhar, mas eu tenho me rebelado contra Ele? Nós precisamos lembrar que o inferno está cheio de pessoas que planejam se arrepender, mas amanhã. Só que o problema é que esse amanhã nunca chega. E amanhã pode ser tarde demais. Então o momento é hoje. Isso é algo terrível, mas tem acontecido muito. Basta nós conversarmos com pessoas que se dizem evangélicas. Se você morrer hoje, para onde você vai? A maioria não sabe. E se tu fala, e as que falam que vão para o céu, e daí você pergunta por quê? A maioria vai responder porque é uma pessoa boa. Eles não vão responder que foi por causa daquilo que Cristo fez, porque Cristo é bom. Apesar de nós sermos maus, Cristo veio e se entregou naquela cruz, o Filho unigênito de Deus sendo moído por causa das nossas transgressões, morto, mas ressuscitado ao terceiro dia, para que nós pudéssemos ser perdoados e reconciliados. As pessoas não compreendem que o mérito é todo de Cristo, que não há motivo nenhum para vanglória, que não há boas obras, que a salvação do início ao fim é por Deus e somente por Ele. E ele continua aqui no versículo 14. Ele diz: porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. O texto aqui, obviamente, ele não está falando de perseverança como se fosse salvação por obras. Ele ensina aqui que a fé verdadeira, ela persevera. Nós estamos estudando Tiago, e fala além daqui, a fé verdadeira, além de perseverar, ela vai produzir bons frutos, frutos dignos de arrependimento. Que nós nunca mais seremos a mesma pessoa. Obviamente também não é perfeição, mas o que quer dizer isso? Da fé verdadeira que persevera. É arrependimento contínuo. Não é arrependimento apenas no momento da minha conversão, mas eu me arrependo diariamente, porque eu estou tão longe do padrão que Cristo tem para mim, e eu olho para Cristo, e olho para mim, e vejo quanto falta em mim, o quanto eu peco diariamente, seja em palavras, ações, pensamentos, o quão longe eu estou. Mas é um arrependimento contínuo, eu continuo me arrependendo. Também é uma guerra contra o pecado.
Eu agora não vivo na prática do pecado, mas eu luto contra o pecado, eu uso os meios de graça de Deus para crescer. Também é uma dependência diária de Cristo. Então agora eu sei que eu não pertenço mais a mim mesmo, eu confio em Deus, eu descanso em Deus, eu me relaciono a Deus diariamente por meio da oração, da leitura, da meditação da palavra de Deus. Entoo hinos que exaltam a Deus, me relaciono com irmãos. Nós precisamos lembrar que apenas frequentar o Evangelho não significa nada. Frequentar uma igreja que prega o Evangelho, ser membro, ser batizado, fazer parte de ministério, até mesmo pregar. Há muitos pastores que vão para o inferno, porque de fato não creram, que usam oratória, que usam persuasão e tantas outras coisas, até mesmo podem ter boa doutrina. Conhecer doutrina não salva, sentir emoção também não salva, que nós vemos infelizmente que tem acontecido muito nos nossos dias. E decisão momentânea não salva também. Nós conhecemos quantas pessoas que aceitaram Jesus e continuam até hoje, 8, 10 decisões. Eu me lembro, antes de fato da minha verdadeira conversão, eu tinha feito várias orações repetidas aceitando Jesus, mas eu não tinha sido aceito por Ele, porque a questão é que é necessário nascer de novo. Eu preciso ter meu coração transpassado pelo Evangelho. Eu preciso de um novo coração, um coração de carne. Eu não posso continuar da mesma forma. Ou é Cristo ou é nada. E nós vemos que ele continua falando no versículo 15: enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. Hoje, se ouvirdes. Deus aqui não promete outro dia. Eu peço que todos abrem Provérbios 27. Provérbios 27, versículo 1. Diz o seguinte: não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que o dia trará. Nós não sabemos nem o que vai suceder daqui a alguns segundos. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a algumas horas. Quem dirá do dia de amanhã? Por isso a palavra de Deus diz também: basta a cada dia o seu próprio mal. Cada adiamento é um risco eterno. Conforme nós vamos rejeitando o chamado do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, pode ser um adiamento que poderá nos trazer consequências eternas. Se nós não nos arrependermos e crermos no Senhor Jesus Cristo, nós iremos para o inferno. Nós seremos condenados eternamente, separados de Deus eternamente. E imaginem essa consciência hoje, que já não é fácil calar, a eternidade inteira nos confrontando a maneira como nós vivemos, os nossos pecados e o porquê nós rejeitamos a Deus. Se você ainda acha que está morto em pecados, se você talvez ainda há dúvidas relacionadas a essa salvação, avalie diante de Deus. Se ainda há dúvida em meu coração, se eu ainda não senti paz,
se ainda não senti que os meus pecados foram perdoados em Cristo Jesus, que eu vá a Deus em oração, que eu busque dele a direção. Se a minha fé é apenas cultural, se eu sigo as tradições, isso acontece muito nas igrejas, quando as pessoas crescem em igrejas, filhos seguindo a fé dos pais como um aspecto cultural, porque o meu pai vai na igreja, eu vou na igreja, e porque ele creu, eu acho que eu criei também. Isso acontece ainda hoje nos nossos dias, e isso tem acontece muito em lugares pedobatistas, onde as pessoas são colocadas como na aliança de Deus, porque são filhos de crentes, mas nós sabemos que a salvação é individual. Então aí há um grande perigo de buscar ter uma roupagem, mesmo falar, um procedimento talvez não tão pecaminoso, mas obviamente nós sabemos que o coração é muito pecaminoso, mas externamente uma falsa piedade, e isso pode trazer problemas sérios, pecados escondidos. Mas principalmente, quem é Cristo para mim? Ele é o bem mais precioso que eu tenho? Ele é tudo o que eu tenho? Ou ele é desprezível? Ou ele é um amuleto apenas? Um gênio da lâmpada que quando eu preciso, eu vou até ele para ele me dar? Como se fosse um Papai Noel também, que me dá presentes por bom comportamento. Nós precisamos avaliar quem é o Senhor Jesus Cristo para mim. Ou ele é tudo, ou ele é nada. Ele é nosso Salvador, mas principalmente também nosso Senhor, que é muito fácil nós falarmos da boca para fora que ele é o nosso Salvador, mas ele governa a minha vida, ele está em meu pensamento, ele me guia por meio da sua palavra. Nós precisamos olhar para esse texto com seriedade e entender que hoje é o dia que nós devemos nos arrepender e confessar os nossos pecados e abandonar e clamar por misericórdia. Eu ainda vivo na prática do pecado diariamente contra Deus, sem que a minha consciência me acuse. Eu tenho vivido uma vida totalmente afastada de Deus, que eu não consigo ler a Bíblia, não consigo orar, não consigo buscar Ele diariamente. Como eu me relaciono com Deus durante a semana? Obviamente eu não estou pedindo agora, no dia do Senhor, no culto, mas durante a semana. Quem é o Senhor Jesus Cristo para mim? Quando eu olho para a minha rotina, para os meus afazeres, onde está Cristo Jesus? Ele está no centro ou ele está jogado lá no canto? Nós precisamos levar com seriedade essas coisas. 2 Coríntios 6,2 diz: eis aqui agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. Então nós precisamos lembrar que nós devemos ir a Ele como nós estamos, porque eu sei que tem muitas pessoas que buscam por meio da religião se aproximar. Nós não devemos nos contentar da maneira como nós estamos, nós devemos ir a Ele, porque nós devemos lembrar que Cristo morreu para salvar pecadores, Cristo ressuscitou e Cristo ainda chama, e Ele chama hoje. Amanhã pode ser tarde demais, e é muito triste quando nós vemos, muitos de nós temos familiares, amigos, pessoas que amamos e que já se foram e rejeitaram a Cristo. Provavelmente eles estarão no inferno. Eu mesmo tenho pessoas que eu conheço, pessoas próximas, pessoas que realmente se importavam e rejeitaram a Cristo. E isso é algo duro, porque é maravilhoso quando há pessoas que morrem, mas nós temos convicção que elas estão num lugar bem melhor, estão já com Cristo. Mas aqueles sem Cristo estão num lugar muito pior, no pior lugar possível. Então nós precisamos avaliar aonde nós estaremos
quando nós estarmos diante de Cristo, por que Ele nos deixará entrar no céu? Por causa das nossas obras, por causa da nossa moral, por causa dos nossos atos religiosos, por meio da doutrina que eu falo, que eu professo, ou porque eu amo, porque eu me arrependi e criei, porque eu confessei Ele, porque Ele me tocou, porque Ele me deu nova vida, porque Ele me chamou quando estava morto em delitos e pecados. Porque basta nós olharmos para trás. Quando eu olho para a minha conversão, eu não queria Deus, eu queria religião, eu queria fazer parte de um grupo, ser aceito. Eu não queria Deus, mas Ele veio e me buscou. Ele foi misericordioso. Apesar de eu ser tão duro, tão rebelde, tão pecador, Ele veio, me deu vida e revelou quem Cristo era. E quando eu compreendi quem Cristo era, e olhei para mim, e vi que eu era um grande pecador, que merecia o inferno, merecia a condenação, mas olhei para Cristo, Filho unigênito de Deus, alguém perfeito, sem pecado, que não precisava vir aqui. Ele poderia ficar eternamente com Deus e todo mundo ser mandado para o inferno e Deus continuaria justo. Mas por amor e misericórdia Ele veio e viveu a vida que eu jamais seria capaz de viver. E foi obediente até a morte de cruz. E naquela cruz derramou o seu sangue para que eu pudesse ser reconciliado. Como eu irei rejeitar tão grande amor, tão grande perdão, tão grande misericórdia e graça? É por isso, nós cremos não porque nós somos melhores que os outros, mas porque Deus foi revelado até nós. Porque Ele se mostrou Ele mostrou quem era Cristo, por meio do seu Espírito. E como nós vamos rejeitar tão grande Salvador? Por isso, quando nós estamos buscando a salvação, nós devemos pedir e clamar que Deus se revele a nós, por meio de Cristo. Que eu possa compreender o alto preço que foi pago na cruz do Calvário, para que eu pudesse ser reconciliado, para que eu pudesse ter a vida eterna. Nós devemos refletir acerca disso, porque isso é o bem mais precioso. Vida eterna não se compra, vida eterna não se conquista. É graça de Deus, operada pelo Deus triuno. E Deus continua chamando hoje pecadores por meio da pregação desse Evangelho. Arrependa-se e creia. Veja, olhe para Cristo, quem Ele é, o Filho unigênito de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado, o Alfa, o Ômega, o Messias prometido que Israel estava esperando e não recebeu. Mas Ele era Deus, o Deus eterno, encarnado, que veio a esse mundo. Que nós possamos refletir nisso nessa noite.